Eu assumi o turno noturno em um posto de combustível devido à minha necessidade financeira e à busca por um segundo emprego. Trabalhei lá durante alguns meses, e por volta do segundo ou terceiro mês, um indivíduo começou a chegar regularmente tarde da noite, por volta das 2 horas da manhã. Esse sujeito era alto, com cerca de 1,80 m, e tinha longos cabelos pegajosos. Ele sempre entrava e saía rapidamente, mas em uma noite, ele me perguntou o meu nome. Após eu lhe dizer meu nome, ele repetia Rob, rindo consigo mesmo. Ele abriu a garrafa de bebida alcoólica que acabara de comprar e saiu da loja, falando sozinho, claramente embriagado. Fiquei curioso para saber se ele estava dirigindo embriagado todas as vezes que vinha à loja. Observei quando ele saiu e desapareceu da vista fora da propriedade do posto de gasolina. Fazia sentido, pois ele nunca comprou gasolina, apenas álcool. Eu o vi quase todas as noites depois disso, e em algumas ocasiões, ele chegava visivelmente mais embriagado do que em outras noites. Às vezes, ele apenas se apoiava em uma das prateleiras por um tempo, sem dizer nada. Sempre me cumprimentava com um "E aí, Rob?" Quando vinha em uma noite, apenas encostando-se em uma prateleira, bebendo a garrafa de álcool, sem pronunciar uma palavra, apenas olhando para a parede. Finalmente perguntei a ele seu nome. Ele olhou para mim por cerca de 5 segundos e disse, Bob. Sempre achei que Bob era um nome falso quando alguém mente sobre sua identidade. Pensei se ele escolheu Bob porque rimava com o meu nome, mas deixei para lá. Então perguntei onde ele trabalhava e ele riu tão alto que me assustou. Ele disse que não trabalhava, que o governo o ferrara no trabalho. Eu tive a sensação de que ele estava bêbado novamente. Ele me olhou com raiva, mas curiosamente disse que gostava de mim, Rob, porque eu parecia saber o que estava fazendo. Não entendi exatamente o que ele queria dizer com aquilo, mas ele saiu da loja logo em seguida. Não o vi novamente por um tempo, mais de uma semana se passou, o que era incomum para alguém como ele. Bob sempre me transmitia uma vibração assustadora. Eu geralmente achava que ele estava embriagado, mas havia algo claramente errado em sua vida pessoal. Em uma noite de tempestade intensa, com menos clientes do que o habitual por causa do mau tempo, ouvi o som da porta da frente tocando quando alguém entrou. Juro que, antes mesmo de olhar, imaginei que era o Bob. E quando olhei, fiquei chocado ao ver que era realmente ele. Mas em uma versão ainda mais assustadora. Ele estava completamente encharcado, sem capa de chuva ou guarda-chuva, vestindo apenas uma camisa escura e jeans. Seus cabelos compridos estavam ensopados, e ele estava parado ao lado da porta, olhando fixamente para a parede. Parecia estar com raiva, mas sua mente estava claramente em outro lugar, com pensamentos acelerados. A forma como ele estava parado ali, inexpressivo, olhando para o nada enquanto estava completamente encharcado, me assustou. Chamei por ele com uma voz muito fraca e amedrontada, perguntando se estava tudo bem. Ele não virou a cabeça nem se moveu, apenas se levantou e disse que tinha feito algo realmente terrível. Perguntei o que ele tinha feito, e ele olhou para mim e disse que precisava de um lugar para se esconder. Passou por mim em direção ao pequeno corredor dos banheiros. Desapareceu atrás da parede e ouvi uma das portas se abrir e fechar. Fiquei cada vez mais desconfortável com a presença de Bob. Nunca gostei quando ele estava na loja, e naquela noite havia algo de extra sobre ele. Ele parecia um zumbi, e suas palavras sobre ter feito algo realmente terrível eram assustadoras. O tempo passou, e Bob nunca saiu do banheiro. Presumi que ele estivesse desmaiado ou vomitando novamente. De qualquer forma, eu não queria me intrometer. A próxima coisa que me lembro é que as luzes do local foram apagadas, e a loja ficou completamente escura. Eu estava parado em um posto de combustível escuro como breu, durante uma grande tempestade, com um homem bêbado e desequilibrado. Usei uma lanterna atrás do balcão para me guiar de volta pela loja, passando pelo estoque e pelo corredor que levava à porta dos fundos. Enquanto caminhava pelas 2 portas dos banheiros, ambas estavam entreabertas, e Bob não estava em nenhuma delas. Entrei pela porta dos fundos, planejando sair diretamente para a placa do painel, mas parei quando ouvi um som suave de gotejamento em algum lugar na sala, além do ruído de sapatos molhados. Meu coração afundou no estômago quando chamei por Bob com uma voz muito fraca e assustada. Ouvi um rangido à minha esquerda, e quando apontei minha lanterna para aquele canto,
Vi Bob com os olhos bem abertos, lançando-se em minha direção e começando a gritar que iria me matar. Empurrei-o para longe enquanto ele arranhava minhas costas. Corri de volta pela porta da frente da loja e ele não me seguiu. Peguei meu casaco de chuva e corri diretamente para o meu carro. Sentado no carro, liguei para o serviço de emergência e falei com um operador, mantendo a linha aberta enquanto esperava. Não demorou muito para que um casal de policiais chegasse e entrasse comigo. Bob ainda estava escondido na sala dos fundos, encolhido em um canto como uma criatura furiosa. Suas pupilas estavam dilatadas, e só então percebi que ele estava sob o efeito de algo. Os policiais o levaram para a delegacia depois que relatei que ele havia se lançado sobre mim, ameaçado me matar e falado que havia feito algo terrível anteriormente. Descobri mais de um mês depois que o verdadeiro nome de Bob era Martin Guy, e ele havia espancado brutalmente sua ex-esposa até a morte. Pode ser que esse terrível crime tenha acontecido na mesma noite em que ele entrou no posto de gasolina. Em resumo, essa experiência me fez perceber que nunca mais quero trabalhar em outro turno da noite ou passar por algo parecido. Foi um acontecimento aterrorizante, e desde então evitei trabalhos noturnos. Isso ocorreu quando eu tinha 25 anos. Viajei de carro do norte ao sul de Fortaleza e, devido ao meu horário de trabalho, só pude fazer isso tarde da noite. A maior parte da viagem foi pela BR-116, e nessas horas tardias, era fácil dirigir em linha reta, apenas lutando para ficar acordado. Eu já estava exausto por causa do trabalho e, depois de sair, precisei parar em postos de gasolina aleatórios para tomar café apenas para me manter alerta. Acho que foi a terceira vez que comecei a sentir sono e também precisava encher o tanque. Parei no primeiro posto de gasolina que encontrei nas estradas secundárias desertas, embora não consiga lembrar que tipo de posto de gasolina era, talvez um Sunoco ou Shell. Havia outro carro estacionado lá. Estacionei ao lado de uma das bombas e entrei. Havia 2 pessoas na loja, o caixa, e notei também outro homem andando pelos corredores. Fui até a cafeteira e servi-me um copo de café. O homem que estava andando se aproximou de mim e disse para ter cuidado, pois estava quente, e então saiu. Foi uma tentativa desnecessária e assustadora de iniciar uma conversa da qual eu não queria participar naquele momento. Não respondi e levei o café até o caixa, onde fiz o pagamento. Quanto ao combustível, o homem veio atrás de mim enquanto eu estava pagando e disse que realmente gostou da minha blusa. Agradeci brevemente o elogio, apenas alto o suficiente para que ele pudesse ouvir. Ele perguntou para onde eu estava indo tão tarde da noite. Fiquei tão irritado com a intromissão que pedi firmemente para ele me deixar em paz. O caixa, um homem hispânico de cerca de 40 anos, provavelmente não entendia muito português e talvez nem estivesse ciente da situação que estava se desenrolando à sua frente. Além disso, ele era mais baixo que eu, então era improvável que ele fosse intervir. O homem atrás de mim pediu para eu me acalmar depois que eu pedi para ele me deixar em paz. Saí da loja sem dizer uma palavra e fui em direção ao meu carro. Ouvi a porta abrir novamente alguns segundos depois de sair da loja. Agora, ao lado do meu carro, me preparando para abastecer. Enquanto o combustível começava a ser bombeado para o meu carro, ouvi os passos dele no concreto do outro lado das bombas. Os passos pararam. Olhei e notei que ele estava assustadoramente parado do outro lado da bomba que eu estava usando. Ele estava literalmente apenas parado lá, me observando. Ele não estava abastecendo o carro, nem havia um carro lá. Comecei a pensar em pegar o spray de pimenta no console central do meu carro. Foi quando o homem disse: "Você está sozinha?" A gravidade da situação aumentou muito quando ele fez essa pergunta. Respondi que não, que meu namorado estava dentro do carro. Abri a porta rapidamente e peguei o spray de pimenta no console central. Segurei-o ao meu lado, fingindo ainda estar concentrada no abastecimento de combustível. O homem estava se movendo lentamente ao redor da bomba de gasolina, como se estivesse vindo em minha direção. Ele disse: "Não vejo ninguém no carro." Segurei firmemente o spray de pimenta e apontei para o homem. Ele riu e recuou. Disse que estava apenas tentando puxar assunto e continuou andando para trás, mantendo o olhar fixo em mim enquanto eu terminava de abastecer o carro. De repente, senti e ouvi um estrondo. A gasolina parou de ser bombeada, pois meu tanque estava cheio. Tive cerca de $6 de troco e precisei voltar para dentro da loja para pegá-lo. O homem estava entre a loja e eu.
Tive que tomar uma decisão e decidi pegar meu troco. Ainda segurando o spray de pimenta no ar, apontando para ele, ele continuou a recuar e rir. Quando achei seguro, virei as costas para ele e entrei na loja para pedir o troco. Disse ao caixa que aquele homem estava me deixando muito desconfortável, mas parecia que ele não entendia o que eu estava dizendo. Assim que recebi meu troco, olhei pela porta de vidro para o estacionamento antes de sair. Não vi aquele homem do lado de fora. Fiquei com medo de sair, pois ele poderia estar se escondendo em algum lugar. Fiquei parada na frente da loja, sem sair daquela pequena calçada, apenas olhando ao redor. Aquele homem desapareceu de vista, o que significava que ele estava definitivamente se escondendo. Eventualmente, uma caminhonete parou no estacionamento e estacionou ao lado de uma das bombas. Um homem grande, barbudo, saiu e me aproximei dele pedindo ajuda. Pedi que ele verificasse se havia um homem escondido atrás do meu carro. Ele ficou confuso, mas fez isso por mim. Ele foi para o outro lado do meu carro e gritou: "O que você está fazendo?" Foi quando aquele homem assustador saiu correndo de trás do meu carro. Ele começou a fugir para a escuridão ao redor do posto de gasolina. Isso significava muito, e o homem que me ajudou com seu forte sotaque do sul me disse para ter cuidado lá fora. Saí daquele estacionamento com pressa e continuei o resto da minha viagem. Aquele homem assustador estava definitivamente esperando para me atacar assim que eu destravasse as portas do meu carro, e isso é realmente perturbador para mim.